E os estragos provocados pela chuva no último final de semana na capital mineira foram impressionantes. Em alguns pontos, ano após ano, os prejuízos são os mesmos. A água inunda avenidas, carrega veículos, invade casa, deixa a população ilhada. Mas por que isso acontece? O Balanço Geral foi em busca de respostas. Fizemos um raio-x das obras que buscam evitar os danos provocados pelos temporais. E ouvimos também ambientalistas que, olha, são contra as grandes obras e apontam outras soluções. Vamos lá entender isso tudo aí, é um modo de esclarecer também, né? Vamos lá. Todos os anos, quando chove forte em Belo Horizonte, estas cenas se repetem. E você sabe qual é o principal motivo? Belo Horizonte não para de crescer. Ao longo dos seus 123 anos, o número de habitantes aumentou consideravelmente. E para onde se olha, há asfalto. A capital foi impermeabilizada e sempre que chove forte, não tem para onde a água ir. Belo Horizonte tem muito rio e tem muito córrego. E nós temos 3 grandes bacias, né? Então é uma cidade, vamos dizer, que tem muita água. Mas a consequência é realmente do que aconteceu no passado, que a natureza está cobrando. A cidade foi muito impermeabilizada, muito área de asfalto, etc., como todo mundo pode ver. Então, aí a natureza está cobrando. Então, o nosso trabalho hoje é exatamente a construção das grandes obras e pequenas obras. Só que as obras são uma solução a longo prazo. Prova disso é o que aconteceu no bairro 1º de Maio, na região norte de Belo Horizonte, no último fim de semana. A chuva provocou muitos estragos por lá. A Avenida Cristiano Machado ficou alagada do bairro Dona Clara até a estação São Gabriel, ponto de encontro entre os ribeirões Pampulha e do Onça e o córrego Cachoeirinha. Muitos moradores ficaram ilhados, outros tiveram que fugir às pressas. Casas foram destruídas, estabelecimentos comerciais invadidos pela água. O nível subiu tanto que, em alguns pontos, ultrapassou 2,5 metros de altura. Quem mora nos bairros vizinhos à estação São Gabriel convive com o medo sempre que chove. Então, quer dizer, as obras que estão tentando resolver os problemas não deu certo. No temporal do fim de semana, moradores do bairro Vila Suzana tiveram que sair de casa de barco. Estas imagens foram feitas no quintal de uma casa onde moram 6 pessoas, entre elas 4 idosos. A água chegou a 1,5 metro de altura. No terreno, onde também funciona o socorro de veículos do pai da Camila, parte dos caminhões ficou debaixo d'água. Esta correnteza se formou depois que a água entrou pelo portão da garagem, que fica de frente para a Avenida Cristiano Machado. A cabeleireira explica que nos últimos anos a situação tem piorado. Ano passado veio em janeiro, agora vem em fevereiro e a água cada vez que vem, ela vem mais alta, pior e trazendo mais estragos. Nas obras que estão em andamento próximo à Avenida Cristiano Machado, serão investidos mais de 44 milhões de reais. E elas devem ficar prontas no segundo semestre deste ano. Por isso, ainda não são capazes de conter as inundações, como explica o superintendente da SUDECAP. O problema que tem lá embaixo, no 1º de Maio, é Pampulha, Cachoeirinha e Onça. Ali tem um encontro. Então nós temos a obra do Onça, que está em andamento, e do Pampulha, que nós vamos licitar esse ano, e tem a Cachoeirinha, que nós estamos terminando os estudos. Esse trabalho é um trabalho grande, porque realmente ali é um grande problema, a cidade é muito impermeabilizada. Então a gente tem um grande problema ali. Mas nós estamos trabalhando com muito planejamento para resolver aqueles problemas de lá. O ambientalista e idealizador do projeto Manuelzão, Apolo Eringer, não concorda com a execução de obras em áreas baixas e explica que elas agravam as enchentes. As obras não podem ser feitas nas baixadas que inundam. Se ali o problema aparece, a solução não é ali. A solução é para montante, nas cabeceiras. Você tem que fazer as obras do alto para baixo, por bacias hidrográficas. Você tem que localizar onde começa aquela bacia e segurar essa água lá em cima, para ela não chegar naquele local. Você resolve o problema, não é ali onde apareceu o problema, mas longe dali. Em janeiro deste ano, uma chuva forte fez com que o rio Arrudas transbordasse. A Avenida Tereza Cristina ficou tomada pela água. Carros foram arrastados pela correnteza.
Quando a tempestade passou, marcas de destruição por todos os lados. Postes que ameaçavam cair, asfalto arrancado. Um ano antes, em janeiro de 2020, a mesma avenida também foi palco de destruição. A prefeitura gastou 5 milhões de reais em obras de reparo. Tudo perdido depois da chuva do início deste ano. O superintendente da SUDECAP explica que várias obras já foram concluídas na região da Avenida Tereza Cristina, mas ainda falta executar um projeto para acabar de vez com as enchentes na região. Nós temos hoje várias obras já estão em execução e prontas. Bacia Túnel Camarões, Bacia das Indústrias, o Olaria Jatobá, são as obras que estão executadas. Essas obras que estão prontas e estão terminando já vão reter 1 bilhão de litros de água. Mas enquanto não resolver o problema do ferrugem, que vem de Contagem, que bate 90 graus ali, realmente a gente não vai conseguir acabar com esse problema. Então nós estamos em reunião com o pessoal técnico, a parte técnica, para definir com relação às 3 bacias que a gente chama de B4, B5 e B6, com relação ao recurso que vai ser utilizado, com relação ao projeto que está hoje, o projeto que existe hoje, que já foi licitado em tempos atrás, para a gente poder definir. Então quem está capitaneando isso aí é o vice-prefeito, o FUAD, junto com a prefeita de Contagem. Nós estamos juntos trabalhando e inclusive tentando ver a possibilidade de pegar o recurso, uma parte do recurso da Vale para poder usar nesses trabalhos. O grande erro é construir a Avenida Beira Rio. Não poderia existir nenhuma avenida Beira Rio, Beira Córrego, nem no Vilarinho, nem na Tereza Cristina, em lugar nenhum. Você tem que atravessar o rio em ponte. As ruas dão numa avenida, a avenida atravessa os rios com uma ponte. Acabou o problema. Beira Rio é só para Parque Ciliar. Não tem conversa mais. Toda a Avenida Beira Rio é feita com intenção criminosa, porque aquilo vai gerar um problema e quem vai ganhar dinheiro? Não é o povo, são as empreiteiras. Este ano, a chuva não castigou a Vilarinho, na região de Venda Nova. A avenida não foi cenário de imagens impressionantes como esta, registrada em março de 2020. Vários trechos ficaram alagados. A enxurrada arrancou parte do asfalto. Na estação Vilarinho, os trilhos do metrô ficaram submersos. A água invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Para o superintendente da SUDECAP, as obras na região já apresentam resultado. Nós vamos ter que fazer 2 grandes reservatórios, cada um conter 115 milhões de litros de água, que é a terceira fase da obra. Então esse é um trabalho que a gente tem feito planejado, fora outras situações como jardim de chuva, outras coisas que a gente está trabalhando para poder permeabilizar mais o solo, deixar a água passar. Já para o ambientalista, a explicação não está na eficiência das obras. Não tem nada a ver com a obra só piora. No Vilarinho é porque às vezes choveu menos um pouco nas cabeceiras lá e tal. E a prefeitura está fazendo obra ali, onde o nado encontra com o Vilarinho. Justamente o pior lugar para fazer. Eles deviam ter segurado essa água no início do córrego do nado. Eles deviam ter feito essas obras onde começa a formar água nas nascentes do Vilarinho, para cima. Ali não podia ser. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que nos últimos anos gastou quase 250 milhões de reais com obras para minimizar os impactos causados pela chuva. Uma delas é esta aqui, a barragem Santa Lúcia. No desassoreamento foram retirados mais de 35 mil metros cúbicos de sedimentos. Atualmente estão em andamento na capital mineira 9 obras para evitar os estragos provocados pela chuva. E a prefeitura precisa captar pelo menos mais 300 milhões de reais para dar andamento a mais 6 projetos. Enquanto as obras não são concluídas, a SUDECAP explica que investe em medidas de prevenção para minimizar os impactos da chuva. A gente tem um trabalho de prevenção que a gente começa sempre, trabalha muito de março a outubro. Então, esse trabalho é um trabalho muito efetivo de limpeza de boca de lobo, de manutenção das vias, de tapa-buraco, limpeza das bacias. E agora, no período chuvoso, a gente tem uma equipe sempre
como eu chamo de GERMA, são gerentes de manutenção de cada regional, que são 9 regionais, que eles estão prontos atendendo as demandas durante o dia e à noite a gente tem um grupo de GGRD para atuar onde é necessário. Marcelo não vê a hora de parar de enfrentar os problemas provocados pela chuva. Mais uma vez, a casa dele foi tomada pela água. O vigia perdeu tudo e terá que recomeçar. Sentimento de tristeza, né? Você acorda, você compra tudo, depois vem tudo, estraga. Que realmente a prefeitura tome uma providência para o escoamento da água para o local certo e que todos os anos os moradores não tenham que passar por isso. Para o ambientalista, a melhor providência não está nas grandes obras, e sim em soluções ambientalmente corretas. Primeiro, não devia canalizar mais nada, devia começar a evitar enchente nas nascentes, nas cabeceiras, segurando a água nos quintais, tirando as calhas que, além de dengue, provocam inundação, porque o princípio da calha é mandar a água para a rua para chegar rápido no fundo do vale. Como chega muita água ao mesmo tempo, explode, o sistema entra em colapso. Você tem que retardar a água da chuva chegar no fundo do vale. Você retarda como? Boca de lobo cega, que segura a água nas ruas, infiltrando a água nos quintais, tirando cimento dos quintais, enterrando os entulhos de obra, não permitindo terraplanagem. Tem que mudar o modelo de gestão. Está tudo errado, por isso que o resultado é sempre o mesmo. Todas as obras levam o mesmo resultado há mais de 125 anos, que é o caso de Belo Horizonte.